E essa é a maior bênção que um ser humano pode receber. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. No programa de hoje, nós vamos refletir sobre a bênção maior, a maior de todas as bênçãos que uma pessoa pode receber na vida. E essa bênção ela é tão grandiosa que às vezes a gente até se confunde com ela. Qual bênção é essa? Vamos pensar um pouquinho? Será que é a bênção da saúde física? Será que é a bênção dos afetos? Será que é a bênção do conhecimento? Será que é a bênção da inteligência? Todas essas bênçãos são louváveis, importantes e nós devemos sim reconhecer o seu valor e sermos gratos por todas elas. Mas ainda não são a bênção maior. E existe uma bênção superior a todas essas. Inclusive porque, sem essa bênção maior, todas essas outras não seriam possíveis ou ficariam extremamente limitadas. Refiro-me então à grande bênção, a bênção maior, a bênção do corpo físico. Isso mesmo. Muitas vezes a gente não pensa no corpo físico como uma bênção, porque a gente está tão acostumado a lidar com ele que a gente já se identifica com o corpo físico. Mas a verdade é que todas as religiões nos ensinam que há algo de sublime dentro de cada ser humano, algo que transcende a matéria, algo que vai sobreviver à morte do corpo físico. Ora, se nós vamos sobreviver à morte do corpo físico, significa que o corpo físico não é algo que nós somos. Isso nos foi concedido, emprestado, para que durante algum tempo nós o utilizemos a benefício do nosso crescimento, da contribuição com os outros. E pensemos bem, sem a gente ter um corpo físico, não dá nem para discutir a questão da saúde, não é? A saúde, ela é algo que vem em função da gente estar com o corpo físico. O conhecimento, as interações, as nossas relações, o aprendizado, tudo isso só existe, essa experiência só é possível porque nós temos um corpo físico. Esse corpo físico é, portanto, uma bênção, é um santuário, é uma cabine de comando onde a consciência, o espírito senta e pilota através das experiências da vida. Nós devemos reconhecer essa grande bênção que é o corpo físico e não tratá-lo de uma maneira displicente, de uma maneira irresponsável. Por quê? Porque prejudicando o corpo físico, nós prejudicamos a nossa possibilidade de crescimento espiritual. Sim, porque não nos enganemos, não haverá crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, sem que nós saibamos utilizar, sem que nós utilizemos esse veículo físico. Porque é através das experiências que ele nos proporciona que nós aprendemos, que nós adquirimos conhecimento, que nós estabelecemos vínculos afetivos, que nós podemos, de fato, ter experiências e interações que sejam gratificantes. Então, quando nós pensarmos na grande bênção que Deus nos concedeu, valorizemos todas as outras sem nenhum problema. Mas lembremos dessa bênção maior que é o corpo físico, a oportunidade de hoje estarmos mergulhados nessa experiência material, sem a qual nós não vamos crescer espiritualmente. Eu digo isso porque eu sei que muitas pessoas têm uma visão equivocada de contrapor a parte espiritual com a parte material, como se essas duas dimensões fossem dimensões antagônicas. E ao negar, ao desprezar a parte material, nós automaticamente estaremos conquistando elementos da espiritualidade. Esse é um grande equívoco, porque se isso fosse verdade, Deus não teria nenhuma razão para nos mandar para o mundo material. Para que vir para cá? Se é só para a gente aprender a se livrar disso, por que a gente teria que vir? Era melhor não ter vindo. Quem faria uma escolha dessa? Olha, eu vou te mandar para um lugar só para você descobrir que você precisa sair de lá. Não.
Isso não faz o menor sentido. Nós devemos lutar contra o materialismo, que é diferente da matéria. Materialismo é um foco exclusivo na matéria e a gente busca somente os elementos materiais. Isso é um equívoco porque nos desconecta da nossa verdadeira essência. Mas isso não significa que nós devemos negar essa bênção do mundo material que nos proporciona, que nos oportuniza crescimento e aprendizado. Então, diante de todas as bênçãos que nós recebemos do alto, lembremos que a bênção do corpo físico é a maior de todas elas, para que nós possamos valorizá-lo como um templo, como uma ferramenta importante, como a cabine de comando das nossas experiências como espíritos imortais. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 16, e registra: Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E Emmanuel intitula o seu comentário, Bênção Maior. Teu corpo, tua bênção maior. Auxilia-o com diligência para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Cabine de comando, consegues manejá-lo, expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras. Escopro, burilas com ele a matéria densamente concentrada, a fim de convertê-la em amparo e alegria. Pena, utilizas-te dele para grafar as concepções que te fulguram no cérebro, assimilando a inspiração das esferas superiores. Lira, podes tanger-lhes as cordas do sentimento e compor a melodia verbal que se faça jubilosa renovação naqueles que te escutam. Santuário, fazes dele o templo da emoção, aurindo forças para sonhar e construir, ou formar o jardim da família em que situas os filhos do coração. Teu corpo, tua bênção maior. Há quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez ou pelos disparates do condutor. E existem ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios dos que lhe menosprezam e injuriam a utilidade. Considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta, inteligência que, no seio da Terra, é semelhante ao filho em promissora menoridade no colo maternal. Para que lhe percebas a grandeza na posição de instrumento vivo de teu progresso e elevação, basta observes nele a tua própria condição de estrela nasciturna, mas ainda cativa, com duas pontas na forma de pés, transitoriamente aprisionadas ao chão do mundo, duas hastes preciosas no feitio de braços para o trabalho e uma antena em que a luz do pensamento clameja, vitoriosa, na estrutura da fronte, magnificamente erguida à majestade dos céus. Uma belíssima página de Emmanuel, nos ajudando a reconhecer essa bênção maior que, se você está me ouvindo, se você está me vendo, significa que você é portador, portadora dessa bênção maior. E o desafio de hoje é cuidarmos dessa bênção maior. A gente cuidar do nosso corpo físico, a gente valorizar, reconhecer ele como um presente, uma dádiva que está à nossa disposição para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, para que nós possamos contribuir com o mundo, com as outras pessoas. Lembre-se, é através do corpo físico que todas as suas experiências na vida material se concretizam. Ela passa por esse corpo físico, então vamos tê-lo como esse templo, essa oficina, esse instrumento útil para o nosso crescimento. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!